Olá pessoal, vamos continuar falando sobre orientação a objetos nesse vídeo. Estou aqui com o exemplo do vídeo anterior sobre encapsulamento e a gente vai falar nesse vídeo sobre composição. E como é que a gente vai compor, ou seja, aplicar esse conceito da orientação a objeto aqui nesse nosso projetinho. Então, como é que a gente vai compor? Temos aqui uma classe pessoa, classe agenda. Pessoa possui essas características e esses métodos que vocês estão vendo. A agenda possui um construtor, também temos aqui um método. Vou só modificar aqui essa estrutura para que a validação, ou seja, os dados sejam inseridos após a validação. Então não vou ter mais o meu método construtor aqui, vai ser agendamento. O que é que vai acontecer em agendamento? Terei o dia, o mês e a tarefa. Vou passar esses argumentos na chamada do método validadata, que vai receber esses três parâmetros. E aí, uma vez que a data seja validada, eu vou passar esses valores para as minhas variáveis aqui da classe, tá certo? Então, não temos mais como anteriormente essa responsabilidade no nosso construtor. Então, o nosso objeto A vai chamar agendamento e nós vamos passar esses valores, que são dia, mês e a tarefa. Ok. Agendamento void. Vou colocar esses valores sendo exibidos em outro método, tá certo? Então, se for validado, ele vai exibir data agendada. E aqui eu vou criar mais um método público, exibe agenda. Vai apenas exibir o dia, o mês e a tarefa que foi agendada. Ok. Na minha classe pessoa, agora sim a gente vai aplicar a composição. Vai ser composta por agenda. Então, terei aqui um atributo do tipo agenda. Como é que nós vamos receber esse atributo? Vou usar o meu método assessor setAgenda, que é público, sem retorno, vai receber um objeto do tipo agenda e nós vamos aqui inserir, referenciar, fazer essa ligação desses dois objetos, um do tipo pessoa e outro do tipo agenda. Dis.agenda vai receber esse objeto A, que é do tipo agenda. Certo, e lá no meu main, o que eu vou fazer? Eu preciso agora associar. Então, meu objeto P1, que é pessoa, vai receber essa associação, essa composição, e vai poder se comunicar com os atributos e os métodos de agenda. Como é que isso é possível? Então, por exemplo, antes disso, eu vou fazer o seguinte. Agenda, vou deixar em pessoa agenda sendo pública.
e a tarefa eu vou deixar pública aqui. Então, para exemplificar isso, então consigo chegar na informação de tarefa por meio do objeto pessoa. Isso porque a gente fez essa ligação, essa comunicação aqui entre o objeto A e o objeto P1. Então, por exemplo, eu posso exibir os meus métodos da seguinte forma, esses valores, na verdade. Então, meu objeto P1 acessa o objeto agenda, que acessa tarefa. E aí eu consigo exibir a tarefa que foi cadastrada, que nesse caso é o nome aula. Vou comentar aqui. Não vai dar certo. A gente modificou o método para não exibir. Então vou executar e vocês vão observar que eu consegui, por meio do objeto P1, acessar o valor de tarefa, que é um atributo que está presente na classe agenda. Então vocês vão observar que o resultado vai ser exibido. Então está aqui. Aula foi o valor adicionado para a variável, para o atributo tarefa da classe agenda. Ok, vou retornar agora para o private. A gente também foi possível acessar porque isso se tornou público. Mas a gente vai fazer isso por meio de um método. Como é que vai ser esse método? Na classe pessoa, eu terei o método público, que vai ser mostrar agendamento. Vai ser void. E o meu método, aliás, o meu objeto agenda irá chamar o exibe agenda da classe agenda. Então, em agenda eu tenho o método exibe agenda, que vai exibir os valores, e pessoa, que possui uma composição de agenda, vai conseguir chamar esse método através de um método na classe pessoa. Então, o que é que eu vou fazer aqui? P1, que é o meu objeto pessoa, vai chamar o mostrar agenda. Ao rodar o programa, ele vai exibir então os valores que só poderiam ser acessados por meio do objeto A, né, que seria o nosso objeto agenda. Então, inclusive, o meu A vai poder solicitar isso, exibe agenda. Então, vai ser exibido aqui 2 vezes. Mas o que eu quero que vocês entendam é essa composição. Então, P1 é o objeto do tipo pessoa, recebe por meio do set agenda um objeto do tipo agenda, e a partir de P1 eu consigo chamar um método da classe agenda, ou seja, eu consigo acessar os métodos e os valores da classe agenda, desde que sejam públicos. Ok? Então aqui exibiu também. Por que eu mostrei aqui? Porque vai chegar um momento que não vai fazer sentido a gente fazer essa relação no main. Então existem algumas formas da gente aplicar essa composição. Então eu vou agora retirar o objeto agenda do meu main. Então não vou instanciar o objeto mais no main. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou instanciar o objeto aqui no set agenda. Então eu estou compondo e vou instanciar esse objeto aqui no meu set agenda. Então minha agenda vai receber, na verdade, a instanciação do objeto. Vou mudar o nome, no lugar de set agenda, eu vou colocar preencher agenda. Esse preencher agenda vai receber um dia, um valor representando o dia, um valor representando o mês e um valor representando
a tarefa, né, desse agendamento. E aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou instanciar esse objeto. Instancio o meu objeto. Quando eu instanciar, a minha classe aqui, ó, vai receber alguns valores. A gente tirou aquele construtor, então a gente não consegue instanciar mais o nosso objeto daquela forma. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou já cadastrar esse agendamento aqui. Então eu instancio agenda e agenda vai receber os valores que estão chegando ali no parâmetro. Ok? Então agora no meu main, eu tirei a responsabilidade de receber, de instanciar o objeto no main. Ele vai ser instanciado na classe pessoa. E aqui eu vou receber, eu vou acessar tudo por meio agora de P1, ou seja, do objeto do tipo pessoa. Então eu vou, por exemplo, preencher a agenda. Ao chamar esse método da classe pessoa, ele vai acionar o método agendamento, que é dia, mês e tarefa, e está recebendo esses valores, vai passar para a classe agenda e ele vai preencher esses valores. Então a referência vai ser criada. Então aqui eu vou executar. E vocês veem que foi agendado e a comunicação aconteceu sem problemas. Ok, então essa seria uma outra forma de aplicar a composição. Uma terceira forma vai ser por meio do construtor. Então vou fazer o seguinte, vou tirar esse valida data e vou criar um método construtor. Vou solicitar isso da IDE, tá bom? Só para vocês entenderem a composição. Vou receber os 3 valores como parâmetro. Ok. Lá na minha classe pessoa, eu vou ter o construtor pessoa. E nesse construtor pessoa, eu também vou receber valores para instanciar o meu objeto do tipo agenda aqui. Então, meu disagenda vai receber e vai ser instanciado logo na construção de pessoa. Então, aqui eu vou passar os parâmetros que eu recebi, né? Os argumentos que eu estou recebendo no meu construtor pessoa. Então, esses valores vão ser passados para instanciar também o objeto do tipo agenda. Então, eu estou vinculando diretamente na construção, ou seja, no construtor de pessoa, eu já instancio o meu objeto e já construo o meu objeto do tipo agenda. Então, não vou fazer isso mais por meio do método. Assim que eu criar o meu objeto do tipo pessoa, eu já vou passar os valores do agendamento.
Ao executar, mesma saída, só uma forma diferente que nós implementamos. Então, tem como a gente aplicar a composição passando, associando esses valores, como a gente fez no início, lá no main, em que a gente tinha o objeto P1 do tipo pessoa, objeto A do tipo agenda, e a gente passava esse objeto A para o objeto do tipo pessoa. Depois a gente fez isso por meio do método, a gente aplicou a composição por meio do método, e agora, por fim, a gente aplicou por meio do construtor, ou seja, no momento de instanciar esse objeto. E aí P1 consegue acessar todos os valores de agenda, os métodos e atributos, desde que sejam públicos. Ok? Então, essas são as três formas de aplicarmos a composição. A gente viu no exemplo bem simples como aplicar essa composição. Então, próximo vídeo a gente vai falar sobre herança. Ok? Até o próximo.